gostaria de fazer um elogio. Só a mesma O coisa? Souza Guiar só atende Qual é o nas horário de visitas. visitas? Se eu for aí, serei atendido? Eu tenho uma dúvida. Fala Souza, o podcast do Complexo Souza Guiar. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Souza. O podcast criado para trazer para você, cidadão carioca, informação de qualidade. Sempre com algum serviço ou especialidade do Complexo Municipal Souza Guiar. Eu sou Luciana Castro e junto com Isabelle Dantas estaremos sempre aqui com convidados para lá de especiais. Não é isso, Isabelle? Exatamente, Luciana. E hoje nós temos dois convidados. Hoje a mesa está composta. É, a mesa cheia. E nossos convidados, o primeiro é o Dr. Daniel Schubert, médico emergencista do Hospital Municipal Souza Guiar, e a doutora Ana Paula Fernandes, coordenadora médica e responsável técnica do SER Centro. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Ao Fala Obrigado Souza. pelo convite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É a gente que fica muito feliz de tê-los aqui. E nós sempre abrimos o podcast pedindo para vocês contarem um pouquinho da trajetória profissional de vocês. A gente quer conhecer um pouco mais, saber por onde os caminhos trouxeram vocês até chegar, né, ao Souza e ao SER. Então, eu tenho quase 32 anos de formada. E ao longo desses 32 anos, trabalhei em várias emergências no Rio de Janeiro, inclusive fora do Rio de Janeiro. Eu trabalhei no Hospital da Posse, Nova Iguaçu. Eu trabalhei ao longo de 32 anos só em emergência. Em 2013, eu chego a SER Centro como plantonista, né? Assumi o plantão e trabalhei de 2013 a 2020 como plantonista aqui na SER. Saí da SER em 2020, porque estava por conta da pandemia, e eu era diretora-geral do Cardoso Fontes, e nesse período da pandemia realmente eu precisei me dedicar. E fiquei lá e depois voltei e virei a coordenadora. Quando voltei, em novembro de 21, fui convidada pelo diretor da época e assumi a coordenação da SER em novembro de 2021 e estou até hoje. E faz muita diferença, né? Ter passado como plantonista pela unidade e hoje ser a responsável por ela, né? Deve ser muito diferente esse conjunto de experiências, né? É uma vivência completa, né? Sim, na verdade, assim, a unidade inaugurou em 2012, né? Eu entrei na unidade em 2013, então eu pego a unidade desde o início. Todas as mudanças de diretores do complexo, né? E a criação da maternidade, então eu vivi tudo isso desde o início da formação do complexo de verdade, né? Antes era somente o Souza, e quando eu assumi como plantonista aqui na unidade, em 2013, eu vi o complexo crescer, maternidade crescer, SER crescer, e dei plantão em todos os dias da semana na SER, e Conhece os dias críticos. Exatamente, aprendi todos os meandros de atendimento, de como é que era a relação com a SER. Posso dizer para vocês com tranquilidade que hoje nós temos uma relação no complexo muito melhor do que era no início, porque realmente no início era tudo muito novo, muita novidade. Nem a gente que estava no SER tinha noção de como que era essa relação, e nem o Souza Guiar estava acostumado com a gente, com a presença da gente na SER no complexo. Adaptação mesmo, né? Exatamente. Eu participei de toda essa adaptação, dessa evolução, e hoje eu posso dizer para vocês que, assim, óbvio, né, a perfeição lá não existe em lugar nenhum, mas hoje, eu posso dizer que aproximadamente nesses últimos 2 anos, a integração entre SER e Souza melhorou, assim, digamos assim, 70%, 80%. Boa notícia, boa notícia. Isso a gente até quero retomar isso mais pra frente na nossa conversa, mas eu queria agora que o Dr. Daniel também se apresentasse pra gente. Bem, pessoal, obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui do lado da Ana Paula. A minha trajetória é um pouquinho diferente, mas eu acho que quem gosta de emergência sabe que você não tem outra opção a não ser gostar, né? Então, eu sempre achei um absurdo, né, a gente não ter a especialidade da medicina de emergência aqui no Brasil, né? E quando eu entrei na faculdade, quando a Paula fez faculdade também, isso não existia. Isso é uma coisa bem nova, né? Então, O emergencista, né? O emergencista, né? Tinha as pessoas como a Ana Paula, pessoas que estão vivendo a vida toda lá, mas aquela formação mesmo, né? Que a gente gostaria muito, que a gente via no IAR, plantão médico, né? George Clooney, aquela questão toda. Então, assim, aí eu consegui, né? Depois da minha formação, tive a sorte de ter sido aprovada a especialidade médica de medicina de emergência. Formei aqui na UERJ e aí fui fazer residência médica em medicina de emergência. Então, fiz os 3 anos de formação. Também sempre trabalhei em emergências do serviço público, né, aqui dentro da cidade do Rio de Janeiro, principalmente hospitais grandes aqui, grandes emergências, que é a nossa cachaça, bem ou mal, né? A gente adora uma grande emergência.
E aí, quando eu terminei meu mestrado pela UERJ, me fizeram o convite de participar aqui do Souza Aguiar, né, do complexo, né, ajudando a montar esse time de emergencistas. Então eu fiquei muito feliz e estou aqui há mais ou menos 1 ano e meio na casa já, então sou bem mais novo que a Ana Paula nesse processo todo e estou muito feliz de poder estar aqui contribuindo. Me desculpe interromper, mas eu acho que é uma fala importante em relação ao que o Daniel falou. Essa formação é fundamental. É uma formação que eu não tive. A minha formação foi na prática. Quando você consegue juntar a formação da prática com a formação teórica, aí você cria um emergencista perfeito. Entendeu? Na minha época, essa emergência, eu depois de anos, tipo 10 anos de formado, eu fui fazer pós-graduação em emergência. Mas residência, na minha época, não existia. É diferente, né? E tem isso na base, né? Completamente diferente. Foi O Daniel forjada tem na prática. Exatamente. Eu fui forjada, né, ali no chão de fábrica, sem ter... Obviamente que depois, quando surgiu pós-graduação, eu fui fazer para né, aperfeiçoar, porque é isso que eu falo. Se você junta a teoria e a prática, você tem um médico igual o Daniel. E agora a gente tem residência médica, que a gente consegue estar formando esses profissionais. Isso é muito bom. O complexo todo sempre trabalhando falar. junto para formar esse profissional. É impossível eu não fazer uma pergunta que foge de qualquer script. O que faz alguém ser apaixonado por uma emergência hospitalar? Vou deixar a Ana Paula responder essa, que ela... Então, eu me formei em 92. O SUS surgiu em 1990. Eu sou cria do SUS. Eu acredito no SUS. Eu tenho SUS tatuado na minha pele. Então, trabalhar na emergência é você poder salvar a vida todo dia. A gente vê aí no noticiário só as coisas ruins. Mas, na verdade, acontece muito mais coisa boa, Luciana e Isabela, do que coisas ruins. A gente salva a vida diariamente em uma quantidade absurda de pessoas diferentes, sem distinção de credo, raça, cor. Sabe? É uma cachaça. E você se apaixona e você faz isso igual a mim, há 32 anos, a vida inteira. É uma paixão. Quem não gostar, e é adrenalina o tempo todo, e tá o tempo todo ligado. Eu tô falando com vocês agora, eu saí de um plantão agora às 7 horas da manhã, direto para cá, para Sé. Tava de plantão na UPA de Marechal. Então, assim, eu continuo dando plantão, porque eu acho fundamental quem faz a gestão saber como a ponta funciona. E é isso, é ser apaixonada por salvar a vida. É a mesma história, na verdade, né? A emergência, né? E quem foi de universidade pública, até quem não foi, mas entende que, assim, quando você está na faculdade, você vê que o paciente ele acaba sendo de um serviço X, um serviço Y, ele é da neurocirurgia, ele é da cirurgia geral, ele é da clínica médica, da cardiologia, e aí quando você vai ver, você não tem essa liberdade de escolha de paciente. É uma pessoa só, né? E todo assim, conjunto ali. e a gente gosta de atender pessoas, né? Então eu não gosto de ficar escolhendo o doente que eu quero atender. O paciente que chega. O paciente que chega a gente quer atender, porque a gente quer ajudar ele naquele pior momento da vida dele. Né? Então é isso, é independente de quem você é, qual sua raça, credo, que você chegar na emergência, você vai ser atendido por um profissional qualificado, que é o nosso objetivo final. Boas falas. Pelo currículo dos nossos entrevistados hoje, já deu para perceber que o assunto hoje é um produto vital, né, para o complexo municipal. A gente está falando de urgência e emergência, né? Eu queria que vocês explicassem para a gente como é que acontece, quais são as peculiaridades de cada serviço de urgência e emergência nas duas unidades distintas, né? O Dr. Daniel no Souza Aguiar e a doutora Ana Paula na SER Centro, né? Que faz Esse é o parte tipo do de complexo. explicação que facilita para quem está nos acompanhando. Entender quando é para procurar um hospital e quando é para estar buscando o CEA. Assim, a SER Centro, e eu falo por conta de estar nela desde que ela foi criada, a SER foi criada para ser a porta de entrada da emergência clínica do Souza Aguiar. Antes disso, tudo entrava no Souza. O doente clínico e o doente que sofre trauma, ou facada, tiro. E isso causava uma grande confusão no atendimento. Quando você tem um hospital de trauma, o ideal é que ele atenda e seja direcionado ao trauma, né? Quando se cria a SER, se cria uma porta de entrada para um doente clínico que antes ficava misturado lá com o doente que sofreu acidente, que hoje a gente tem essa divisão. O doente, a gente fala em emergência clínica, e aí quando a gente fala de atendimento de paciente clínico, é importante a gente falar do acolhimento da classificação de risco, porque isso rege o nosso atendimento
dentro da emergência, tá? Essa função bem delimitada e bem feita pelo profissional de enfermagem, é o enfermeiro, né, de nível superior que faz a classificação de risco, e essa classificação de risco ela segue um protocolo, que é o protocolo de Manchester, que é um protocolo que trabalha com as cores, né, verde, amarelo, vermelho e azul. E em palavras muito claras, é aquilo que é o que separa, é a fila que separa, é a triagem que separa o paciente, quem tem mais risco, quem precisa ser atendido primeiro, né? Não é uma fila de chegada. Não, é uma fila de gravidade. É uma fila em que o verde é o paciente que chega e tem uma dor lombar, mas é uma dor forte e tal, que realmente precisa de um atendimento, mas uma dor lombar é completamente diferente do paciente que chega com a mão no peito, com dor no peito, sudoreico. Esse doente é um doente que provavelmente está infartando, e essa é a verdadeira emergência que tem que entrar num hospital de emergência. Não que o paciente com a dor lombar aguda, que precisa de um atendimento, sim, mas ele pode aguardar. O paciente com a dor torácica, sudoreica, que a gente já supõe que seja um infarto, ele precisa de atendimento imediato, senão ele morre. Se ele não for atendido imediatamente, então a gente tem essa classificação aí, vai do azul. O azul é importante que o paciente entenda, o paciente classificado de azul, no município, no nosso atendimento, nas unidades municipais, ele normalmente é redirecionado. Esse paciente tem uma orientação da enfermagem para um redirecionamento para as clínicas de família, que graças a Deus agora voltaram, né, nesses últimos 2 anos aqui, voltaram a ter um número maior, chegaram a 70% novamente no município. Então a gente consegue encaminhar esses pacientes que são para troca de receita, veio aferir uma pressão, entendeu? Veio tomar uma injeção, uma injeção de anticoncepcional, uma injeção de bezetacil que foi prescrita. Isso não é aqui, isso não é na SER que tem que ser feito, isso vai ser feito na clínica da família. Então a enfermagem tem toda a autonomia de redirecionar esse paciente para a rede básica de atenção. O amarelo já é o paciente que chega com uma pressão elevada, que todo mundo sabe, a gente fala 220 por 140. Não, o povo gosta de falar 20 por 10. Aquela pressão 20 por 10, essa é uma pressão grave. É uma pressão que a gente não pode deixar passar de mais de meia hora para atender. Então essa pressão ela tem que entrar até meia hora no máximo para o atendimento, porque ela precisa ser abaixada igual uma hiperglicemia. A pessoa chega com açúcar alto, como todo mundo fala, a população fala, e eu acho que a gente tem que falar aqui para que a população entenda. Sim, um açúcar alto, na casa dos 300, 400, é classificado com amarelo. Também tem que entrar com uma urgência maior para a gente, porque é um doente também que pode vir a ficar um doente grave, entrar numa cetoacidose diabética, que é uma descompensação grave da diabetes. Então, é um doente que tem que entrar para um atendimento rápido. E até o vermelho, que é aquele doente que normalmente nosso vermelho chega com ambulância do SAMU, ou do bombeiro, ou do Vaga Zero, que são doentes mesmo realmente, né, que estão com edema agudo de pulmão, que é quando o pulmão fica cheio d'água, por conta de uma crise hipertensiva, ou estão com um infarto já constatado às vezes na rua pelo próprio médico do SAMU. Esse paciente é o paciente vermelho que nós atendemos assim, imediatamente, não tem um tempo, né? Chegou, tem que ser atendido para que a gente possa salvar aquela vida. É basicamente isso, assim, é fundamental. A gente tem a pediatria na SER também. E a pediatria também acontece uma classificação. Mas a pediatria acaba que as crianças elas são pouco menos redirecionadas. Porque a criança exige um pouco mais de cuidado na hora do atendimento. Então, às vezes, a gente tem aí um número, às vezes, menor um pouco de redirecionamento na pediatria por conta da fragilidade, da delicadeza. Mas o importante também é que as pessoas entendam o que é importante. Uma falta de ar em criança é muito importante. Uma falta de não tá com uma diarreia muito aquosa ali, porque a criança desidrata muito rápido. Então é importante que sim, quando é uma diarreia grave, uma febre alta, principalmente uma criança que tem febre alta, e a mãe já viu ela fazendo crise convulsiva, então essa criança não pode ter, que a gente chama de convulsão febril, essa criança ela não pode ter febre. Se ela tiver febre, ela vai convulsionar, e isso é uma urgência. Então, são esse tipo de coisas que a população precisa entender. Agora, tá com uma feridinha na pele, a criança tá com uma coceirinha, vai ser redirecionada. Isso não é para uma emergência da série, isso é para uma clínica da família, entendeu? A mesma coisa em relação, tem que tomar uma injeção, tem que fazer uma receita nova, uma medicação que a criança usa diariamente, clínica da família. E uma coisa importante também é que, é claro, não todos os casos, mas o paciente é hipertenso, né, e diabético, como você mesmo citou.
se ele estivesse fazendo um acompanhamento, talvez na clínica, isso evita também que ele procure SER, né? Sim. No caso de descompensação. Eu acho que a gente precisa deixar bem claro para todo mundo é que assim, a gente tem que trabalhar como rede, né? Então a emergência ela não é aquela unidade que ela resolve todos os problemas e as pessoas precisam entender isso. O papel da emergência, eu falo, emergência seja UPA, seja SER, seja hospital geral, a gente é criado para resolver aquelas doenças que são tempo sensíveis. O que a gente fala em doenças tempo sensíveis? É aquelas doenças que se a gente não fizer uma intervenção médica imediata, a pessoa vai morrer. É diferente, às vezes, de doenças graves, que às vezes você tem uma pessoa que tem um diabetes muito grave, né? A pessoa tem uma pressão muito alta e ela tem esse acompanhamento ambulatorial na clínica da família. Então, as pessoas entenderem isso, que assim, isso tudo não é que a gente não vai atender, mas isso tudo é um trabalho em equipe. A gente não pode ficar resolvendo todos os problemas, até porque a gente não consegue resolver todos esses problemas. Ana que me corrija aqui, mas é humanamente impossível a gente dar conta das clínicas da família e da demanda que chega na porta. E mesmo porque as clínicas da família existem para Para cada um fazer no esse seu, acompanhamento. no seu Porque no o médico seu da emergência ele vai ver né? o paciente uma vez e talvez nunca mais vai ver aquele paciente. O médico da família ele vai ter um acompanhamento, Uma relação com o paciente, uma relação né? de cuidado. Conhece né? essa Que- família pelo nome. Exatamente, conhece a família toda. Então, essas doenças tempo sensíveis que é o que deve levar a pessoa a procurar qualquer tipo de unidade de saúde. A doutora Ana Paula, doutor Daniel, falou muito sobre a urgência e emergência, né, que é a porta de entrada do Souza, para casos clínicos, né? O Souza Aguiar, eu queria agora que o doutor falasse sobre o perfil do paciente que chega para urgência e emergência no hospital. No Souza Aguiar, a gente, por ser um hospital geral, né, a gente considerada a maior emergência da América Latina, incluindo todo esse complexo, a gente é uma unidade que ela é direcionada para casos de origem de trauma, né? E quando a gente fala de trauma, são acidentes, casos da violência urbana, né? E como a gente possui vários especialistas sempre prontos para atender esses casos, onde a intervenção pontual ela vai salvar a vida daquela pessoa, a gente acaba também, além de recebendo esses pacientes trazidos pelo bombeiro aqui no Rio de Janeiro, trazidos pelo SAMU, a gente recebe também a retaguarda de várias outras unidades, tanto do município e às vezes até do próprio estado. Por quê? Porque a gente tem esse suporte que essas unidades não têm, no sentido de uma cirurgia que precisa ser feita imediatamente para salvar a vida daquela pessoa, né? Uma intervenção neurocirúrgica que vai salvar a vida daquela pessoa naquele momento. Então isso é o perfil do Souza Aguiar. É a gente conseguir dar conta não só de acidentes isolados, mas eventos que acontecem na cidade. Então, assim, quando a gente tem um grande evento na cidade, seja um Réveillon, eventos da prefeitura, né? O dia 31, a gente tem o carnaval, o hospital ele é preparado para dar conta de potenciais catástrofes que possam ocorrer na cidade, justamente para preservar a vida do cidadão carioca e do turista que vem aqui, para que a gente possa ter certeza que, se tiver algum problema, vai ter uma equipe pronta para cuidar dele. E aí a rede funciona como um todo para que a gente possa ficar preparado. Então a gente nunca trabalha sozinho, a gente sempre está trabalhando em rede. É um complexo, é a gente com o SER, é o Souza com os outros hospitais da rede. Então é entender que essa integração é o que faz toda a diferença no cuidado com a população. Sendo o Souza Aguiar uma grande referência, inclusive, que o grande diferencial do Souza em relação a muitos hospitais é a realidade de ter esses especialistas todos que já estão no hospital. Diferente de muitos hospitais, o especialista ele é chamado por demanda, né? Chega um paciente que precisa de um neurocirurgião, o cirurgião é chamado no Souza Aguiar, esses especialistas estão todos já prontos para esse atendimento, né? Isso faz toda a diferença quando a gente pensa em tempo, né? De risco de morte ali para os pacientes. Né? Então, assim, isso é um diferencial até pelo perfil do que o paciente que a gente atende. Como a gente atende pacientes muito vítimas de traumas, a gente sabe que o trauma você tem aquela hora de ouro que você tem poucos minutos para você parar uma hemorragia exsanguinante, né, para você liberar um hematoma neurocirúrgico. Então, por causa disso, a gente tem todos esses especialistas na casa para que a gente sempre possa preservar, que a gente fala, né, a tríade da medicina de emergência, que é você preservar a vida da pessoa, o membro e a visão, né, que são as coisas que vão capacitar na funcionalidade dessa pessoa. Então, o Souza Aguiar contém todos esses profissionais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, coisas que às vezes você vai num hospital privado e você não tem. Uhum.
E que os médicos trabalham normalmente de sobreaviso, né? Exatamente. Você não tem ele no hospital, mas ele é alcançável, né? No nosso caso, eles estão todos dentro da unidade prontos para atuar, caso seja necessário. E o Souza tem uma coisa que sempre me chamou a atenção, desde que eu entrei aqui. Sempre foi a única unidade do Rio de Janeiro, do estado, que teve urologista de plantão. A urologia é um serviço muito procurado. Eu falo pela gente na Serra. A gente atende muito paciente que vem com dor, uma crise de cólica renal, cólica nefrética, é uma urgência, porque é uma dor absurda. E precisa ser tratada imediatamente para aliviar a dor, porque é uma dor muito grande. E, eventualmente, não sempre, a gente precisa que esse paciente seja visto pelo urologista, porque às vezes ele já tem uma lesão renal, já tem alguma coisa. E aí, assim, bendito Souza Aguiar. E só o Souza Aguiar tem um urologista 24 horas. Eu Isso é acho que é aí verdade. que a gente volta também, lá no início, quando você estava se apresentando, falando da integração, da questão do complexo, como isso está melhorando. Porque, assim, poucas pessoas sabem, mas somos um complexo. Hospital Municipal Souza Aguiar, SER Centro e Maternidade Maria Amélia. Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais, igual você está me dizendo agora, sabe? Reforçar essa questão do complexo, como isso muda a rotina de vocês. Sim. Ter esse trabalho, né, conjunto. Interligado, né? É, Interligação Como é que de todas as funciona unidades. essa interligação, para quem não entende? Como a gente é uma porta de entrada de pacientes clínicos, não chega, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui, da cólica nefrética. Essa cólica nefrética chega, hoje, de um tempo, vamos dizer que de quando eu assumi para cá, a gente pode notar essa diferença, que nós começamos, a gente começou, eu principalmente como coordenador, eu comecei a conversar com os chefes de serviço do Souza, coisa que nunca aconteceu anteriormente. Então, essa gestão de agora nos possibilitou isso, uma conversa entre mim e o chefe do serviço do Souza. Então, por exemplo, numa conversa com o Leandro, chefe do serviço de urologia, nós fizemos um protocolo de atendimento. Então, o médico que chega na SER para trabalhar, ele já chega e primeira coisa, entrego para ele, olha, protocolo de atendimento da urologia. Esse doente com isso, ele vai ser avaliado no Souza. Se não tiver isso, ele não é avaliado. E o que é isso? Como é que a gente descobre o que precisa para ser avaliado lá? A gente pede exame de laboratório e ATC. Mediante esses 2 exames, a gente avalia. Está dentro do que foi escrito no protocolo? Show! A gente pede a avaliação e ela acontece. Uma coisa que nós podemos notar de diferença, e isso eu falo por mim, porque quando eu era plantonista, às vezes o doente ficava 24 horas, 48 horas aguardando uma avaliação. E hoje, o paciente chega e em menos de 1 hora ele já está sendo avaliado. Depois que todos os exames, óbvio, eles aguardam os exames ficarem prontos, porque o especialista não tem como avaliar sem os exames estarem prontos. Então ele aguarda os exames ficarem prontos. Mas quando o exame está pronto, a gente não tem mais que fazer contato, que fazer nada. O especialista, ele já sabe que o fluxo é esse. A gente atendeu, está dentro do protocolo que ele determinou, esse paciente ele pode ir direto, não tem mais que avisar ninguém, como era antigamente, mandar e-mail, pedir, aguardar autorização. E tempo é primordial quando o assunto é um diagnóstico sensível. Né? Exatamente. Uma dor abdominal forte entra pra gente na SER. E aí a gente examina, pede laboratório, tá lá com 15 mil leucócitos, ou seja, uma infecção no sangue. Uma dor em fossa ilíaca direita. O que é isso? Pede uma TC, tem lá uma imagem em fossa ilíaca direita. Provavelmente uma apendicite. A gente pede uma avaliação da cirurgia geral e já vai direto. O Souza Aguiar absorve. Então, assim. E é operado lá mesmo. E é operado e resolvido no Souza Aguiar. Então, essa mudança que eu observei de 2013 até agora 2024, que são 11 anos, eu realmente posso dizer para vocês como melhorou essa relação entre o SER, entre a SER, né, que é a coordenação, entre a SER e o Souza Aguiar. E o Melhorou maior muito. beneficiado é o paciente, né? Sempre. Não, Esse é o objetivo. E assim, um caso que pra gente é muito emblemático lá na Sala Vermelha do Souza Aguiar é quando a gente consegue o paciente com acidente vascular encefálico, né, o AVC, ele chega no SER com tempo para que a gente consiga fazer algum tipo de terapia, né, de reperfusão cerebral, quando fecha o sangue do cérebro. A gente tem o remédio que a gente pode fazer, mas esse remédio a gente só pode fazer dentro de um determinado período. E ele é atendido lá, imediatamente ele é encaminhado para o exame aqui,
o exame é feito aqui e a gente consegue resolver isso. E a gente tem um número cada vez maior de pacientes que chegam assim, que mostra a eficiência do trabalho em equipe. Porque ele chega lá, só porque ele chegou lá, ele vem para cá e a gente resolve todo mundo junto. E várias pessoas que às vezes chegam sem mexer o braço ou a perna, fazendo esse trabalho em equipe, a gente consegue que elas voltem a ter algum tipo de movimentação. Isso não tem preço nenhum. Isso, E isso que o Daniel tá falando aconteceu do mesmo jeito que aconteceu com a Ouro. A gente conversou, eu conversei com o Bruno, chefe da neurocirurgia do Souza, médico incrível. Que já esteve aqui, inclusive, foi nosso primeiro convidado. Médico incrível, parceiro nosso na SER. E nós conversamos com ele e falamos, apesar do AVC isquêmico não ser uma patologia tratada pelo neurocirurgião, as pessoas, elas vêm à unidade, acontece isso muito no Souza e acontece isso muito com a gente. Ah, eu tô com uma dor de cabeça de, sei lá, 20 dias. Ah, eu quero passar no neurocirurgião. Não. Você tem que estar na clínica da família, ser avaliado pelo clínico, e se ele achar necessário, ele vai te caminhar para o neurologista e não para o neurocirurgião. Entendeu? O neurocirurgião, ele é um intervencionista cirúrgico. Ele opera. Quando nós conversamos com o Bruno em relação ao AVC isquêmico, para fazermos aquela palavra bonita, trombolizar o doente, o que nós fechamos com ele? Nós não podemos fazer isso na SER, porque adventos podem ocorrer mediante esse procedimento. E nós não temos um especialista que é o neurocirurgião na SER. Então, por isso foi combinado, e aí foi tudo exatamente o que o Daniel falou. O meu médico atende, ele pede a tomografia, quando ele vê o doente na avaliação clínica, ele acha que é um AVC isquêmico e está lá menos de 6 horas de evolução, esse médico que está atendendo ele, bota ele na maca, junto com o maqueiro, nem precisa pedir nada. Ele já leva direto para a tomografia do Souza. Quando ele olha lá que é um AVC isquêmico, entendeu? Está num tempo que a gente chama de delta T, que é o tempo para você intervir, para evitar e melhorar todo esse quadro que o Dr. Daniel falou, ele já vai direto para a sala vermelha do Souza, é trombolizado e normalmente reverte esse quadro. Olha que coisa maravilhosa. Incrível. Não, é maravilhoso. E essa integração que faz tudo isso ser possível, né? Ninguém trabalha sozinho, tudo trabalha em equipe. A gente que trabalha em emergência, né? A gente emergencista, a gente sabe que a gente é uma equipe junto. Então eu faço a minha parte, a Ana Paula faz a parte dela no SER, aí a gente consegue trazer o paciente para o cirurgião operar. Se a gente não faz o nosso papel bem feito, o paciente às vezes não consegue nem sobreviver para chegar a conseguir fazer uma cirurgia, por exemplo, né? Então a palavra que fica é trabalho em equipe. Tem que trabalhar bem em equipe, que é o que a gente tem feito nos aqui. Programas de televisão também, é isso, né, doutor Isso. Daniel? Porque pra gente que é leigo, acaba ficando uma impressão mesmo de que a emergência não se tem tempo de pensar. Então tem que se ter protocolos muito bem elaborados, fluxos muito bem definidos, porque o tempo ele é o grande inimigo, né? Onde tem que pensar rápido, né? Não tem muito tempo para tomada de decisão. Então quanto mais integrada está essa equipe, quanto mais unida está essa equipe, os fluxos mais bem definidos, as coisas acontecem melhor para os pacientes. Não, com certeza. Eu falo isso para os nossos residentes, é que assim, você está se transformando num especialista médico, mas um especialista em logística, porque você tem que colocar o paciente no lugar certo, no tempo adequado. E você tem que entender como é que você vai chegar a botar o paciente no lugar certo. Então, você botar no lugar certo é fazer o diagnóstico rápido, preciso e eficiente, excluindo aquelas doenças que são tempo sensíveis. E às vezes, assim, você vai excluir tudo que pode matar a pessoa naquele momento, você vai falar para ela, olha, a gente agora, o nosso papel na emergência, a gente acabou esse papel. Você tem que continuar esse atendimento com o médico clínico para que ele possa, acompanhando o seu quadro, poder te dar uma resposta sobre aquilo. A gente não consegue resolver tudo, não é o nosso papel resolver tudo, a gente é uma pessoa que tenta evitar e determinar, né, com base em vários exames, de base na conversa com os outros colegas, que aquilo não vai matar a pessoa nas próximas horas ou dias, né? E isso é o que as pessoas, né, e que a gente faz aqui na medicina de emergência. As pessoas precisam entender isso, que a vida fica frustrada. Eu tenho uma dor de cabeça há 3 meses. Aí você vai, a pessoa está com uma pressão mais alta, você faz um remédio para dor, não passa. Se até às vezes, dependendo do caso, é pedido um exame de imagem, o exame de imagem vem normal. E aí você fala, os seus exames vieram todos normais, a gente entende a sua dor, mas
O que a gente poderia fazer nesse momento, a gente fez, você precisa de um acompanhamento na clínica da família com médico, neurologista, especialista que vai investigar outras causas para aquela sua dor de cabeça muito forte. O que eu posso dizer, você não vai morrer dessa dor de cabeça nos próximos dias ou semanas. Isso a gente pode dizer com certeza. Um quadro bem pontual que é simples de entender pelo leigo, relatando sobre esse tema que o doutor Daniel pontuou, o paciente que chega pra gente às vezes, que está com uma tosse, com uma falta de ar, com uma febrinha no final do dia, e quando a gente faz o raio-x, está lá uma tuberculose. Esse paciente com tuberculose, se ele não tiver desaturando, não tiver tossindo sangue, se ele não tiver num estado grave, esse é um paciente que vai ser encaminhado para ser acompanhado, até porque a medicação é fornecida de graça pela clínica da família, pelo posto de saúde. Então esse paciente, porque às vezes isso para o paciente é uma coisa assustadora, né? Ah, estou com uma tuberculose, eu tenho que ficar internado. Não, a gente não trata mais tuberculose internada, a não ser que seja uma tuberculose completamente descompensada, entendeu? Mas esse é um caso bem emblemático, porque quando você atende um paciente, qualquer leigo fica assustado quando se fala que tem uma tuberculose, entendeu? Isso é uma coisa que deixa a gente bastante assustado, até porque é uma doença também muito que se transmite muito de uma pessoa para outra. Além mas... de todo o preconceito que existe no Exatamente, entorno da doença, né? Exatamente, o estigma muito grave ainda no século XXI sobre essa patologia, essa doença. Então, se a gente conversa com esse doente, fala, querido, você tá bem, tal, vamos passar um remédio para dor, um remedinho para tosse, mas você tem que ir para a clínica da família. Por quê? Porque você precisa de um acompanhamento diário, coisa Até que eu não porque vou... o tratamento é longo, né? Sim, 6 meses de tratamento, eu não vou Tratamento é conseguir longo. tratar você aqui. E nem é indicado, porque você Não é o não tem nosso indicação. papel. Exatamente. E quando é um paciente grave, que está descompensado, aí sim a gente tem hospitais específicos para tratar esse paciente que está descompensado do quadro de tuberculose. Mas se ele não estiver descompensado, a gente normalmente faz o diagnóstico e encaminha no tratamento, não é isso, Dani? Com certeza. Então, assim, é entender que, de novo, é um trabalho em equipe, não só no atendimento desse único paciente que chega grave, que todos os especialistas agem junto para salvar a vida daquela pessoa, mas também nesses cenários de acompanhamento. Então, a gente não é um fim em si mesmo, né? E é isso que precisa, porque durante muito tempo, né, em outras épocas, a emergência ela era usada como aquilo que vai resolver o problema de todo mundo. Quero fazer um exame de check-up e na emergência o resultado sai na hora, eu vou querer fazer exame de sangue lá. E aí esse tipo de demanda era algo que às vezes era até estimulado por alguns colegas profissionais e tudo mais, mas hoje a gente sabe que isso aumenta o custo do sistema de saúde e piora muito a resolutividade dos casos dos E pacientes. se a emergência está ocupada com casos que não são de emergência, não se consegue atender os pacientes que realmente são de emergência, né? Deu para entender que a vida na emergência é adrenalina pura. Deu para entender isso, né, Com Isabel? certeza. E aí a gente fica sempre querendo saber, assim, algumas curiosidades, né, de cada especialidade que vem aqui, cada serviço. Se tem alguma curiosidade que vocês queiram dividir com a gente, alguma história de um paciente, algo que vocês, que tenha tocado de forma diferente a vida de vocês, ou que esteja fazendo muita diferença hoje no dia a dia da emergência de cada unidade das quais vocês são destinados. Em relação à SER, eu acho que essa sua pergunta é perfeita, Luciana. Por quê? Porque, como eu venho de muito tempo na SER, eu vi algumas coisas evoluírem. E, assim, nós tivemos a oportunidade em 2015 de ganharmos um prêmio chamado Amigo do Coração, porque nós éramos, na época, a unidade que mais trombolizava, ou seja, que mais destruía os coágulos de sangue no coração das Estamos pessoas. com o verbo trombolizar vamos lá. novamente. Trombolizar, por favor, vamos explicar um pouco melhor sobre o verbo a trombolizar. gente é um remédio, vamos dizer assim, que a gente injeta na veia do paciente e esse remedinho vai lá e destrói o bolinho de sangue lá, aquele trombinho, Que está que entupido. tá entupindo. E aí serve para a cabeça, serve para o coração. Aonde tiver entupido, ele vai lá e Resolve. desentope. Entendeu? E nós ganhamos esse prêmio em 2015. E aí, o tempo passou e tal, e nós retomamos esse processo novamente agora em 2021, quando eu assumi a unidade novamente. E aí, o que é magnífico? A gente consegue, no paciente infartado, que a gente é um tipo de infarto chamado infarto de supra de ST, uma ondinha que não tem que ter no eletro, com esse trombolítico, a gente reverte essa onda e a gente tem hospitais parceiros, e aí eu volto ao que o Dr. Daniel falou,
entendeu? A parceria, o SUS não é solitário, gente. O SUS é parceiro. Solidário. Exatamente. O SUS é parceiro. O SUS ninguém trabalha no SUS sozinho. Então, quando a gente reverte esse quadro do infarto, a gente faz contato, faz uma solicitação de um procedimento chamado cateterismo e a gente tem conseguido nascer, às vezes, em menos de 12 horas, um CAT de resgate, que é o quê? Consiste em quê? Em introduzir um aparelhinho que você consegue ver como é que está o coração, se aquilo foi, se precisa fazer colocar um estente, fazer uma angioplastia, ou se só o que a gente fez, o procedimento que a gente fez, resolveu a vida do doente e ele pode ser liberado para voltar para a unidade e ser tratado em casa do problema que ele teve, entendeu? Então, assim, a gente hoje bate recorde em tratamento de infarto com supra de ST, porque são tratamentos diferentes. Tá na hora de ganhar outro prêmio, não tá não, doutor? Exatamente. E o mesmo ocorre, como nós já falamos anteriormente, em relação ao AVC. Mas o AVC tem uma coisa extremamente importante, como no infarto também. No infarto, a gente tem a enfermeira lá na porta treinada. Quando chega uma dor torácica, ela já roda o eletro, já leva esse eletro para o médico da sala vermelha, ele já vê se tem infarto, ela já vem. Nós fazemos curso 2, 3 vezes no ano para toda unidade onde participa o porteiro, o maqueiro, porque todo mundo na unidade tem que estar no olho. Todo mundo faz parte Sim, dessa todo identificação trabalho em precoce, né? É um trabalho Todo em mundo equipe. tem que conseguir, claro, cada um na sua, mas, por exemplo, se o maqueiro sabe que aquilo ali, uma dor no peito, sudorei com um infarto, Ele não Ele- andar mais rápido Exatamente. com aquela maca, ele já chega corre perto. para a sala vermelha. Então, todo mundo precisa. E a mesma coisa o AVC. Quando ele sabe reconhecer, qualquer um de nós que trabalha desde o porteiro, sabe reconhecer os sintomas do AVC, você salva a vida daquele paciente com muito mais agilidade. E o AVC, com o advento da equipe multidisciplinar hoje que nós temos na SERC, que nós não tínhamos, fisioterapeuta, fonoaudiólogo principalmente, o AVC isquêmico, que não tem complicação e que não está no tempo, no delta T, para a trombólise, esse AVC chega para a gente e no máximo o tempo médio de permanência hoje saiu de 7 dias, que era quando a gente começou, antes do protocolo, e caiu para 3 dias hoje. O paciente fica internado 3 dias. No terceiro dia ele tem alta. Incrível, doutora. Entendeu? Então, olha como a gente salva a vida com procedimentos que são simples. Você não precisa de mais dinheiro. É isso que é importante. Você não precisa de mais dinheiro. Você É não um precisa olhar diferenciado de para uma resolver, a equipe vontade inteira. de resolver o problema de uma forma melhor. E né? o uso do recurso da E maneira o uso do adequada. recurso da maneira adequada. Muito tempo boa correto. frase, Isabelle. Gostei É. disso. Importante. O uso do recurso de maneira adequada. Viva o SUS. E o exemplo disso, né, são os casos que a gente acaba sendo emblemáticos no Souza Aguiar, né? A gente teve recentemente, né, a violência urbana, né, com aquela situação que ocorreu ali na rodoviária, né, com o paciente sendo baleado, e ele foi trazido rapidamente para a gente no Souza Aguiar. Eu participei do atendimento, a gente tinha 2 médicos emergencistas participando do atendimento, a gente tinha a equipe da cirurgia geral, cirurgia do tórax. O paciente ficou 10 minutos, menos de 10 minutos ele ficou na sala de trauma, foi encaminhado direto para fazer exames direto para o centro cirúrgico, com a integração do banco de sangue junto, para já começar a transfusão, sendo operado por 3 especialistas ao mesmo tempo. Então isso é uma coisa que, assim, você chega até a ficar arrepiado, você entender que, assim, parece, não sei quem gosta de assistir Fórmula 1, mas a ideia desse tipo de paciente entrou no pit stop, você fica o mínimo de tempo possível na emergência para que você consiga resolver a vida do paciente. E essa é a lógica que a gente luta todos os dias, é que a emergência fique sempre livre, sem pacientes internados, que a gente consiga sempre dar conta de um caso extremamente grave quanto esse. E naquela ocasião a gente não sabia quantas vítimas mais iam chegar, e a gente se deixou preparou tudo até para liberado. receber. Preparamos muito para mais receber, vítima, a né? equipe foi acionado outros profissionais para ajudarem a gente, é uma coisa que acontece com bastante frequência, né? Um capotamento de um ônibus, né? Múltiplas vítimas vindo para dentro do hospital, então a emergência acaba sendo reforçada com outros profissionais, a gente consegue organizar. Estamos nos planejando agora para o G20, né? Esses grandes eventos que acontecem dentro da cidade, que a tradição mesmo do Souza Aguiar é esse tipo de atendimento de trauma propriamente dito. E tem aquelas cenas de filme, né? Aquelas cenas que você assiste no seriado, que você vive isso no dia a dia, né? Aquele paciente, às vezes, que leva uma facada no coração e aí ele chega para você sem pulso,
abre o peito do paciente, a equipe cirúrgica avança, consegue evacuar o coágulo e vai direto para o centro cirúrgico com o peito aberto, que ele é aberto lá embaixo. E aí você vai, o cirurgião atua, resolve o problema e o paciente vai embora para casa. Então são essas as cenas de filme que marcam a gente e faz a gente continuar voltando. O olhinho brilha. Dia após dia. O olhinho brilha. O que é ter experiência, né? Não, em casos como esse. É bizarro, né? Assim, é o que faz a gente continuar a querer ter essa gana de dar um melhor atendimento para a população e a população entender o papel de cada unidade de saúde dentro do sistema como um todo. Para que serve o SER, para que serve o Souza, né? Entender para que serve uma clínica da família. E isso, para a gente que está na ponta, é fundamental. Que a gente detesta não atender as pessoas, a gente adora atender as pessoas. Isso é importante, essa fala é importante, porque às vezes as pessoas tendem a achar que... As pessoas tendem Não a querem achar ser atendidas. né, a unidade não quer prestar atendimento, mas é uma questão de perfil de atendimento. E esse é o nosso trabalho. Isso, porque se a gente às vezes fica identificar. atendendo uma pessoa que não deveria estar ali, quando chega essa pessoa, né, extremamente grave, né, às vezes você tem situações que as pessoas passam mal, né, assistindo, né, as coisas que acontecem dentro de uma sala vermelha, dentro de um departamento de emergência, não são coisas de filme que às vezes até no filme você vê isso, é tudo mentirada, né, não é assim que as coisas funcionam. Mas é verdade. São coisas críticas, né, e são coisas pesadas. Então as pessoas ficar numa sala vermelha não é uma coisa boa para ninguém. É isso que a gente precisa passar para a situação. A emergência é para resolver pontualmente e seguir a vida da pessoa no acompanhamento no ambiente, como uma clínica da família, onde vai ter todo um acolhimento a essa Eu acho que a pessoa. gente ficaria mais umas 2 horas aqui. Nossa, falando eu tô disso. super feliz de ter hoje, poder dizer que eu tenho amigos emergencistas. Chique, né? É chique, né? né? Assim, a gente é. conviver com pessoas É chique. que são super-heróis de verdade, né? Faz toda a Toda a equipe multidisciplinar de um hospital, de uma unidade de saúde, né? Da área de saúde como um todo, a gente reconhece, e muito pós-pandemia, que não dá pra gente fingir que isso não aconteceu, a gente passa a olhar para o profissional de saúde de uma forma muito diferente, é óbvio, né? Porque a gente tem o risco ali da morte de uma forma muito eminente, né? Com a pandemia na proporção que tomou. E a gente ter esse convívio com pessoas que são verdadeiros super-heróis no nosso dia a dia é, no mínimo, muito sensível, mexe com a gente, né? Ver o brilho nos olhos de vocês quando vocês falam do trabalho do dia a dia que vocês fazem nas unidades do complexo, como vocês direcionam a vida de vocês, o quanto vocês dedicam as horas e a vida de vocês, o esforço de vocês. É lindo, de verdade, a gente sentir na pele, olha isso, linda Ana Paula, gente, coisa linda. É lindo ver de verdade que essas pessoas existem e que essas pessoas se multipliquem, né? A gente espera que cada vez mais o dom, né, do médico, que isso possa estar vindo nessas gerações futuras que estão chegando, que eles cheguem com essa sensibilidade, com esse amor, com essa entrega, né, para a medicina, para que possam continuar salvando vidas, né? Porque Isso faz a gente ter um orgulho ainda maior do SUS, né? É muito bom quando a gente escuta. A gente não escolhe a quem atender, a gente quer atender o maior número de vidas possíveis. São várias frases aqui que saem ecoando no meu coração e na minha lembrança desse programa sensível, eu diria, que foi hoje. Ah, legal. Mas a gente tá chegando ao fim. Tá chegando ao fim. Você tem nota de serviço, Isabelle? Embora todo episódio tenha... né? Que nota tá faltando dar ainda? Hoje é uma nota repetitiva, né? Mas Vamos a gente fortalecer. sempre reforça a informação. O Hospital Municipal Souza Aguiar é uma unidade de urgência e emergência, por isso atende casos mais graves, como foi dito aqui. Então, se você precisa de um atendimento e não se encaixa no perfil da unidade, você precisa buscar a sua clínica da família ou centro municipal de saúde. Se você não sabe qual é a sua unidade de referência, não tem problema. A Secretaria Municipal de Saúde desenvolveu uma ferramenta chamada Onde Ser Atendido. Entra lá no site, digita seu endereço, que vai aparecer o nome da sua clínica e o endereço dela também. E se por acaso você precisa de atendimento e é um dia que a sua clínica não está funcionando, tem a UPA e tem a SER para te atender. E é isso. Uma boa nota, Isabelle. E se você não nos segue ainda, segue lá, nossas redes estão todas disponíveis aqui nesse link. Segue a gente no Instagram, acompanha os nossos episódios. A gente está sempre com convidados muito especiais, trazendo informação de qualidade para você, cidadão carioca. Muito obrigada, doutor Daniel. Um prazer imenso
ter você aqui, ter essas mãos lindas, doutora Ana Paula. Muito obrigada. Obrigada, gente. Foi lindo. Foi muito Até a bom. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Gostaria de fazer um elogio. Passar a mesma O coisa? Souza Guiar só atende É hora visitas. Se eu for aí, serei atendido? Eu tenho uma dúvida. Fala Souza, o podcast do Complexo Souza Guiar.